Olá, está começando mais um Política em Pauta. E hoje vamos falar sobre minorias. Está aqui comigo presente hoje Matheus Teles, Beatriz Abrantes, Guilherme Ritt e Amanda Snera. Olá. Bom, começa esse debate falando com a Beatriz sobre um assunto muito legal. Então, as mulheres, mesmo não sendo minorias, quando falamos em número, existe um grupo delas que se formam para combater preconceitos e que se denominam de feministas. E fale um pouco sobre esse grupo, Bia. Bom, acho que a coisa mais importante que a gente tem que ressaltar sobre o grupo das feministas é a ideologia que elas são a favor, que é o feminismo. E feminismo se define como a pessoa que acredita na igualdade de direito entre os homens e as mulheres. O grupo em si, as feministas, eles se baseiam geralmente por mulheres, majoritariamente, e dentro do grupo das feministas existem diversas vertentes do feminismo, das próprias feministas, que algumas pessoas têm algumas crenças e outras têm crenças às vezes um pouco diferentes umas das outras. Por exemplo, existem mulheres, existe um grupo de feministas que acreditam que homens não podem participar do grupo das feministas. Existem mulheres que acreditam que não, que os homens eles deveriam sim participar para somar dentro dessas ideologias, para continuar a conquistar maior direito, para continuar nas manifestações, nos debates, em todas essas questões onde você vai começar a enfrentar o preconceito que existe contra o próprio gênero. De uma maneira ampla, é mais ou menos isso que funciona como o feminismo, ou as feministas. Eu entendo. Guilherme, você ouvindo ela falar, o que você acha sobre os homens participarem desse grupo feminista? Quer complementar? Eu tinha uma coisa pra falar. A questão do feminismo, homens geralmente eles têm uma relutância pra entrar no movimento por questão de ter grupos feministas que realmente não têm essa aceitação, mas pelo nome, porque o nome é uma coisa muito forte. Às vezes vira até tipo um palavrão, assim, feminista, assim, sabe? Sim. E as pessoas perguntam, nossa, por que o nome é esse? Não porque é uma coisa mais tipo, igualdade entre homens e mulheres. Porque é o que significa. Mas porque se a gente mudasse o nome e colocasse uma coisa assim, a gente estaria ignorando que foram as mulheres que por anos, milênios, séculos, sei lá, foram excluídas de todas as causas e foram realmente, são ainda uma minoria muito grande. E as questões de, tipo, todos os tipos de movimento, existe, o grupo de feminismo negro. É besteira da minha parte, que sou uma mulher branca, falar que esse grupo não importa, porque quando mulheres estavam, por exemplo, mulheres brancas estavam lutando pelo direito de voto, mulheres negras estavam lutando pelo direito de ser vista como gente, sabe? Então é uma frente muito grande com várias vertentes diferentes. Aproveitando um pouco do que ela falou também, eu acho muito importante você lembrar que existe uma diferença bem grande entre, sei lá, um feminismo que acontece com uma pessoa que em determinada classe social e uma outra classe social, por exemplo, uma pessoa que mora na periferia. Então, mesmo tendo esse grupo que a gente chama de minoria, que agrega vários tipos diferentes de uma minoria, então você pode ter as pessoas que sofrem racismo, as pessoas que sofrem racismo e também machismo, essa heteronormatividade, outras essas coisas assim. E eu acho muito importante ressaltar que, mesmo todo mundo tendo um lugar, eu acho que, como vocês falaram, um homem tem um lugar para falar, a mulher também, mas até em casos você tem que levar em consideração, por exemplo, a pessoa que mora na periferia, então ela tem, num assunto específico, ela tem uma autoridade. Não quero falar autoridade, porque eu não sei se... Lugar de fala. Ela tem um lugar de fala, talvez, mais importante do que eu, tipo, classe média, que branco, homem, entendeu? Todas essas... Privilegiada sociedade, certo? Todos esses Essa adendos. questão de lugar assim. de fala ela é muito complexa, porque, por exemplo, homens às vezes não se sentem no direito de nem entrar na causa por questão de lugar de fala. Porque é muito uma luta que eles estão sendo, tipo, aliados, mas não lutando pela causa, porque não é uma coisa que afeta vocês diretamente, concordo, tem que ser uma empatia, Mas né? mas essa é a questão, esse é o ponto. A gente convidava, quase que a gente fazendo um convite pra vocês se unirem à causa e falarem, cara, isso é importante pra lutar. E não lutar simplesmente porque vocês têm mãe, irmã, talvez um dia filha, mas porque a gente é gente também. A gente também merece ter os mesmos direitos e o mesmo, sabe, segurança que vocês têm na rua de andar e não ser assediado, ou entendeu? Exato, o problema é que muitos acabam, vendo assim essa palavra e ficam um pouco... não querem entrar porque tem medo de sofrer até uma represália de repente, né? Por, às vezes muitas mulheres dentro do grupo ter a rejeição de ter um homem fazendo parte. Mas ao mesmo tempo também seria bem interessante, é interessante que homens façam parte desse movimento para ajudarem a serem, para elas serem iguais aos homens, assim, né, que tem
certo, infelizmente, acaba tendo um pouco mais de privilégios, entre aspas. Não só vamos colocar importante, assim. é interessante, é importante também, porque é aquilo, a gente pode ter uma maioria muito grande em números, mas ter mais gente é sempre bom. Ainda mais pra uma causa que tem uma exato. visibilidade que, tipo, só agora tá tendo e ainda é visto muito mal por muita gente. Então, tipo, ter homens aliados às vezes pode ser uma coisa, tipo, quebra esse paradigma, assim, de que é uma coisa ruim necessariamente, ou que não merece outro tipo de ajuda além de só nós. Eu acho que essa é a grande questão das minorias, né, no geral. Você tem que ter uma empatia de todo mundo que não é daquele movimento necessariamente, mas que você vê que tem uma herança histórica que ela necessita de uma ajuda, sabe? Ela precisa de uma ferramenta, entendeu? É Então, você sair da sua bolha e e aprender a olhar pra pro fora, outro. claro. E acredito que essa Importante. seja a maior dificuldade Sim. que as pessoas têm. Começar a se colocar no lugar do outro, ter essa empatia, ter a sororidade, que a pra gente até entender falou um pouco do que antes, você tá- pra conseguir entender, se colocar no lugar do próximo. Com certeza. Essa é a grande dificuldade que eu acho que, por isso que as minorias hoje em dia, elas são tão, sei lá, vista com um mal olhado, assim, sabe? Com um mau olho mesmo. Então, mal olhado, né? Mas é vista de uma maneira completamente negativa. Eu acho que essa é a verdadeira questão que a gente deveria entrar. A questão da empatia de uma maneira geral. que as minorias Sou muitas fã. vezes elas são maiorias, né? Tipo, as minorias, Sim. elas, Exato. falando de uma coisa democrática, elas são aqueles que não são representados pela maioria. Mas você Negra parar é pra maioria pensar- no Brasil. Porque se Exatamente. você for juntar mulheres, negros, homossexuais, assim, tudo vai dar uma massa muito grande. Então, A gente né? segue uma democracia que ela não é Democrática. de maioria, né? Ela é uma... Realmente. Porque ela tem que ser uma coisa da minoria, sabe? Ela, tipo... Por exemplo, a ação afirmativa. Ela é uma coisa que você usa como uma ferramenta para suprir uma coisa de antes, sabe? Sei lá, 500, 600 anos por causa de escravidão. Então, se a gente tem que também buscar, mesmo a política não sendo efetiva, ela não tendo uma representatividade como a gente deseja, a gente tem outras ferramentas, tipo, ONGs ajudam, manifestações ajudam, coletivos ajudam. A gente tem também na faculdade, a gente teve uma manifestação agora muito grande que apareceu aí nos canais, sabe? São esses, a gente não tem, mesmo você não tendo essa representatividade política, mesmo que todo mundo que eleja um cara ali, ele não consiga representar todas as minorias e todos os pensamentos, a gente tem que ter também outras ferramentas para poder falar e ter voz, sabe? Por isso a importância de ter uma representação política da minoria Sim. dentro da política. Acho que essa é a verdadeira importância, porque a gente pode não, sei lá, conseguir eleger o presidente da república que seja a favor dos nossos Perfeito. ideais. Tipo, sabe? Mas se a gente conseguir pelo menos uma ou duas pessoas, bem mais de preferência, Que né? se importe com a Lá causa, dentro, que que se se importe importe com a uma puta causa, de- exatamente, dá muito mais segurança pra você que é uma minoria. Você tá andando na rua e você pensa, tô com medo, mas pô, pelo menos eu tenho lá um legislativo que eu sei que vai, sei lá, segurar Lutar minhas pela minha causa. Exatamente. Sim, e uma coisa que ficou muito marcada nessas eleições que eu vi foi a eleição da bancada composta, né, umas 4, 5 mulheres, Sim. mais ou menos, que foram eleitas agora, né, Aumentou. E um coletivo, né, pelo PSOL, se eu não me engano. Isso pra mim foi bem interessante, né, fazer uma bancada assim, com, né, um grupo com muitas mulheres assim, pra realmente, né, fazer esse fortalecimento que tanto é necessário, e não só dela, assim, né, vai ter muitas mais mulheres entrando na Câmara, todos os lugares assim, da política, que realmente tá fazendo falta. Uma coisa que eu sinto também que eu senti muita falta nessas eleições foram as, né, que ele tinha muita dessa ideia, né, dos candidatos colocarem mulheres para serem suas vices, mas né, não era bem era uma falsa representatividade. É mais uma vez colocar uma mulher numa situação secundária, um homem. Achei muito... E é nesse assunto de minorias e a valorização das minorias que a nossa outra pergunta para vocês. Agora, o que a sociedade, o que está acontecendo no meio da sociedade, no cenário político atual, que afetam essas minorias para que elas não sejam tão bem vistas assim? Matheus. Olha, eu acho que muito do que acontece assim é que as pessoas só veem os pontos negativos, assim, por exemplo, né, de mulheres, assim, né, vem algumas fazendo alguns atos não muito, né, legais, assim, né, durante manifestações, etc. Aí acabam pegando por esse ponto negativo que faz com que, né, as pessoas fiquem com uma certa rejeição em relação, né, a esse grupo, né, de mulheres, muito por causa de pequenos atos ali, isolados. Eu acho que a construção da imagem que as pessoas passam para as minorias é a questão que realmente fere a ideologia. Porque você começa a fazer uma associação de uma coisa que para você, indivíduo, é negativa, e você olha para aquela ideologia e você associa diretamente. Então, por conta disso, você acaba destruindo toda a causa dessas pessoas e a luta delas diminui, elas dão um passo e aí vem uma pessoa
Dá Dá 10 essa pra trás. imagem, dá 10 pra trás, dá muito mais. E é muito uma questão que, por exemplo, a gente é de uma geração que eu nunca tive preconceito com homossexuais ou pela comunidade LGBT, porque eu cresci vendo isso na TV, achando isso, tipo, super banal e normal, tipo, tudo bem, sabe? Na minha casa, minha mãe sempre foi a pessoa que eu tive mais medo, sabe? Sempre foi, tipo, a pessoa de poder. Eu não cresci com isso, mas, por exemplo, essa questão de construção de imagem, você mostra isso pra uma pessoa que, tipo, sei lá, tem muito mais idade do que a gente, vai ter uma relutância, mas a gente tem que quebrar isso, porque isso não é uma coisa pra ser vista mais, porque a gente já tá em 2019 quase. É uma coisa pra ser vista agora como, tipo, gente, isso é normal, é isso e é nós, Você assim, quer sabe? causar Então, uma exceção com uma regra, né? Você pegar casos Claro. específicos e mostrar os Transformar a pontos que questão você- na regra atual. Eu acho que, ainda voltando para o que a gente tinha falado um pouco, é a questão de empatia também. Você parar pra pensar, sei lá, você vê no plano político dos nossos presidentes, nesse segundo turno, se você vê, sei lá, se eu não me engano, no plano de políticas públicas e direitos humanos do Bolsonaro, acho que tinham, sei lá, 3 tópicos. 3 Aí- tópicos da uma. mulher. então, acho que, se eu não me engano, era a delimitação de áreas indígenas que não podia ultrapassar mais 1 centímetro e outra coisa que era colocar 13º no Bolsa Família. E se você vê, por exemplo, nessa parte que todo mundo fala, que é uma parte comunista, desculpa, Ai, Jesus. nessa parte mais Pode falar, social, pode falar. você é visto com, tipo assim, sabe, se você... o Haddad, ele queria precificar, sei lá, o preço do botijão de gás, ele queria aumentar, é que como o professor de Vanderlei falou na aula de política, o certo não seria você aumentar o Bolsa Família, né? O certo é você falar que você diminuiu o Bolsa Família, que isso quer dizer que você teve um avanço em algum lado. Então, é você usar dessas ferramentas, dessas ações afirmativas também, tipo, desse lado do nosso presidente, olhar um pouco para as partes de direitos humanos, porque, como eu vejo, para mim o que importa é a economia, tá bom, o que importa é a economia, mas aí o outro que também, por causa da sua economia, vai estar se prejudicando, você não vai olhar, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um balanceamento, eu não tô falando também que o Bolsonaro vai destruir tudo, Sim. nem, porque eu não sei se ele tem essa força, mas eu acho que tem que ficar... Mas é isso que a gente não pode desconsiderar também o poder de fala, porque é aquilo. Ele baseou a campanha inteira dele num discurso de ódio muito forte a Sim. tanta minoria. Sim. E também mencionando o professor Vanderlei, ele sempre fala que o medo é do policial da esquina e não da pessoa no poder em si. Então é aquilo, quem me garante que depois que ele foi eleito, eu vou estar numa festa, um cara não vai me puxar o braço, eu vou falar não, ele vai tirar uma arma, dar um tiro na minha cabeça e me Sim. estuprar. E exatamente, tipo, acho que isso tudo super direciona para a pergunta que o Carlos falou. O que é que tem acontecido na política que reforça essa ideia negativa? Por exemplo, a eleição do nosso presidente da República hoje, que com esse discurso dele reforça todos esses fatores. E acho que não só isso, mas também essa questão de não ter essa representatividade dentro da Câmara, tudo isso também é um fator E completamente agora, negativo. essa representatividade vai ser vista como uma coisa ruim até. É? Porque, tudo bem, eu sou mulher, mas, por exemplo, uma mulher trans negra, o que ela é agora? Nossa. Sim. Ela eu não acho é que nada. também a gente teve um atraso, se eu não me engano, eu acho que a primeira lei, não lei, né, mas a primeira ferramenta de incentivo dessas ações afirmativas foi feita no começo do governo Lula, quando ele tornou obrigatório você ensinar história e cultura afro, se eu não me engano, para as escolas, sabe? Isso é uma coisa para você entender um pouco, sabe? Essa coisa de empatia, você ter uma ideia do que foi, não ouvir a versão de quem ganhou, mas ouvir a versão de outras pessoas que viveram aquilo. E aí, em 2014, se eu não me engano, no governo Dilma, a gente teve a sanção da lei de cotas, né? Que torna obrigatório você ter um número X de pessoas em colégios tanto privados quanto colégios universitários, né? E, sabe, são essas ferramentas que a gente tem que... E você tem que ver como é uma coisa que é atrasada, sabe? Porque a gente começou, sei lá, eu não lembro agora exatamente quando foi o primeiro ano do governo Lula. E nem 2002. Então, 2002, sabe? É uma coisa que você traz de muito tempo. Então, E, desculpa super te cortar. não. Mas reforçando o que a Amanda tinha falado, que é exatamente essa questão que você fala, por exemplo, as cotas, quando você entra nesses assuntos, me vem muito na cabeça diretamente aquele discurso da pessoa mais velha, que já entra com aquele discurso falando, não, isso está tirando o direito de outras pessoas, Meritocrático. meritocrático. Gente, não só velha, Falsa mas também meritocracia. privilegiada demais pra achar que Sim. você tem direito de falar alguma coisa em relação a uma causa que, tipo... E essa questão é uma divergência de opiniões, uma divergência de gerações muito grande. E talvez a questão foi que você falou, é lutar para tentar fazer essas pessoas entenderem que isso tudo é um absurdo, as coisas estão mudando, que a gente precisa de uma renovação dentro de todas essas ideias,
Mas eu acho que aí, com todo respeito, eu não tô falando que a gente tá fazendo nada de errado, muito pelo contrário, eu acho que a gente também tem que ter empatia pra entender o processo das pessoas. Que como essas pessoas, elas têm um pouco mais de relutância, a gente tem que entender que elas têm mais dificuldade de conseguir olhar pra televisão e fazer isso que você falou, cara, é um gay, isso é normal, sabe? Pra elas, isso é tipo, um homem. Meu Deus, beijando outro homem. Eu tenho os meus pais, eles têm uma grande relutância com todas as causas de minorias em geral, eles são muito conservadores em muitos aspectos, e eu sempre penso assim, tipo, sabe, eu penso na minha mãe e a gente gritando na cozinha. Acabou. Continua. Ah, tá. Por favor. Gritando na cozinha, tipo, sabe, uma hora que você fica, olha o que você tá falando, e aí você simplesmente deixa ela gritando porque você percebe que você, tipo, é mais madura do que ela nesse sentido, e você percebe que vai dar nada. Não vai dar nada, exatamente. O mundo tá em constante mudança, e a nossa geração tá mudando, e a gente tá melhorando com isso, e pra mim isso já é o suficiente, porque a gente que vai fazer a diferença no futuro. Mais uma vez, como foi a minha primeira pergunta, os negros são a maioria numérica e a minoria na questão de preconceito. E é com essa fala aqui que eu falo pra vocês que, infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença aqui do Matheus, da Beatriz, Obrigada. do Guilherme Obrigado a todo mundo. e da Amanda. Obrigada. O Política em Pauta vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado. Boa noite.